Manel, eu vou divergir um pouco de você aí, Como noiva? Sei. entendeu? Assim, o que a gente tem falado, quando o Anselmo começou falando aí, né, questão do corpo multimembrado, né? Então, assim, eu acho que são dois aspectos que a gente tem que estar muito atento, né, em relação a isso, noivo e noiva, né? Noivo e noiva. Lá em Coríntios, não, Efésios, né? Efésios 5, fala assim, a partir do versículo 24, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então aqui Paulo, ele faz uma analogia entre marido e mulher, Cristo e igreja, né? Marido e mulher, Cristo e igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis aí, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Versículo 30 de novo. Porque somos membros do seu corpo, tá? Então, somos membros do seu corpo, tá? A gente pega Apocalipse 12, né? Quando fala do filho varão, o que que fala? Que a mulher está para dar à luz ao filho varão, né? E nisso, o que acontece? Satanás vem para devorar o filho varão, mas Deus o arrebata para o céu, né? E Deus pega a igreja e a leva para a proteção do deserto. E o diabo tenta achar, a mulher não acha, né? Vê claramente duas manifestações: o filho varão e a igreja, tá? Esse preparo que você está falando, eu concordo plenamente. Temos que passar por um preparo. Mas, no meu modo de ver, existe o preparo do corpo, porque somos membros do corpo de Cristo, tá? Tem o corpo de Cristo, tem o noivo e tem a igreja, tá? Os dois vão ser uma só carne. Isso é um mistério, marido e mulher. Tem o corpo do noivo e tem o corpo da noiva, tá? Mas os dois vão ser uma só carne. E assim como o marido tem que amar a esposa, o corpo, né? Cristo tem que amar a igreja. O que nós estamos falando? Nós somos corpo de Cristo. Cristo é a igreja. Nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do seu corpo, tá? Então eu vejo, nesse momento, tá? Como eu me vejo? Eu não me vejo como igreja. Eu me vejo como corpo do noivo, como participante do corpo do noivo. Tá? Então, Cristo é o cabeça, eu sou parte desse corpo. Eu vou ser um com a igreja, sim. Em Cristo nós vamos ser um, tá? Mas aí há uma separação temporal, tá? Há uma ação temporal. Cristo, o corpo, o filho varão, vai ser arrebatado aos céus, vai destronar Satanás, vai ter uma batalha do céu. Aí vai falar lá, Cristo, Jesus e o seu Cristo, né? Quer dizer, é uma participação nossa de ministérios, vamos dizer assim. Assim como tem o ministério da mulher, tem o ministério do noivo, tem as ações da mulher, tem as ações do noivo. Não é quem é melhor que ninguém, nem é, né, quem é mais hábil ou menos hábil, pior que quem, né? Realmente são funções diferentes, tá? Ações diferentes. O preparo vai ter que ter dos dois lados, né? Toda mulher que é Apocalipse é a igreja, não, né? Hoje, se pega a igreja mundial, todas elas estão preparadas para ser a noiva? Também não, né? Como as 10 virgens, né? Quantas estavam prontas, né? Quantas não estavam? Quer dizer, então tem que ter o preparo dos dois lados, o preparo da noiva e o preparo do noivo. São ministérios diferentes, né? Então, quando a gente fala hoje, eu
de corpo multimembrado, a princípio, é o corpo do noivo, né? Tem um versículo que fala que Cristo se manifestará pela segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Tá? Então, antes de ter manifestação para todos, vai ter uma manifestação para aqueles que o aguardam. Porque ele, como cabeça, se manifestando para o seu corpo. Tá? E esse corpo multimembrado, né, vai fazer a obra de Cristo. E depois, a mulher que está protegida no deserto, tá, por um tempo, vai se unir ao marido, ao noivo, e vão ser os dois uma só carne. E vão reinar, e vão desfrutar da mesma bênção, né? Da mesma bênção familiar, da mesma unidade com o Pai, né? Ele fala, é um mistério, né? Isto é um mistério. Cristo e a igreja. São mistérios diferentes, são funções diferentes, tá? Mas hoje, assim, pelo que a gente tem falado, pelo que a gente tem experimentado, eu me vejo mais como corpo do noivo do que da noiva. Tá? Marido e mulher. Ah, mas os dois vão ser um. Sim, entendeu? Ah, nós somos melhor que a igreja? Não, pelo contrário. Não é questão, mais uma vez, né? Não é questão de ser melhor ou ser pior. É questão de funções, né? Uma função está sendo da noiva e uma função do noivo. Tá? Então, o preparo que o Pai está nos dando hoje, né? As revelações que estão vindo, assim, dia após dia, e todas têm nos fortalecido nessa consciência, dessa unidade no corpo de Cristo. Né? Cristo é o cabeça do seu corpo. Né? Então, o noivo não é só o cabeça. Né? Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ele é o cabeça de um corpo. Esse corpo tem que ser formado. Né? E, a princípio, né, nós somos questão dos enxertados nesse corpo, né? Mas esse corpo depois vai se unir à mulher num nível muito maior, né? De noivo e noiva como sendo um. Mas a princípio, a parte de ministérios, de ações, né? Eu me vejo hoje mais como noivo, né? Como parte desse corpo, do que como noivo, tá? Justamente por isso, né? Essa questão dessas funções. E a gente até estava conversando aqui, eu, Ronaldo e a Sara, e ela até chamou uma coisa, ela chamou-nos a atenção, uma coisa muito interessante, né? Fala assim que o marido tem que amar a mulher como o próprio corpo, né? Então, assim, muitas vezes a gente, pelas coisas que a gente já viveu na época de igreja, né? Que nós saímos da igreja, e a gente tem muitas vezes mania de criticar a visão da igreja, né? Eu falo igreja como instituição, tá? Agora, não mais como a igreja espiritual em Cristo. A igreja é institucional. Só que nós saímos de lá também, né? E a noiva, ela vai sair também, né? Dessa instituição. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, né? Da igreja, justamente por isso, né? Porque nós temos que amar essa noiva, porque ela vai fazer parte da gente também, né? E ela está ali dentro ainda, né? Então, assim como nós estamos sendo preparados para essa função do noivo, elas também estão sendo preparadas na função da noiva, né? Então, vai haver realmente esse preparo, esse processo, né, que você falou de santificação, de purificação, né? Mas, acima de tudo, como fala lá, né, que Cristo nos chamou, né, para uma obra que foi preparada desde antes da fundação do mundo, né? Quer dizer, existe uma obra que já foi nos preparada para entrarmos nela, né? E essa obra, assim, é tanto nossa quanto da noiva, tá? Então, de maneira nenhuma eu posso achar que a minha obra é melhor, né, do que ela, ou achar que a igreja está errada, né? A igreja não enxergou, né? Não, entendeu? É questão justamente de revelação, tá? Então, assim, muitas pessoas que estão hoje na igreja, elas não vão ser participantes desse ministério que a gente está falando, porque não é a revelação que eles têm, não é a obra que o Pai tem preparado. Então, são duas obras. E a gente tem que aprender assim, a entender essa diferença, respeitar essa diferença e, como falar aqui, amar realmente a igreja com intensidade muito maior, né? Justamente nesse sentido, porque são parte do mesmo corpo, né? Os dois vão ser um. Mas existe uma questão ainda temporal até que se realize essa junção, né? E esse texto de Efésios, ele ressalta bem isso, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes dela alimenta e cuida, como Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, né? Nós somos membros de Cristo. E temos que amar a igreja,
De onde vai sair também a noiva. Assim como da mulher saiu os dois, né? O filho varão nasceu da mulher. E a noiva também vai sair da mulher, né? Porque a noiva também, a noiva está sendo preparada, como tinha as 10 virgens, né? Todas elas tinham potencial de ser a noiva, né? Só que somente foi acolhida pelo noivo quem? As que se prepararam, né? As que tinham azeite. As que não tinham não conseguiram entrar. Por quê? Não se prepararam adequadamente para entrar, né? Nesse ministério. Então, assim, a gente estava conversando com o Paulo hoje, né? Lá em São Vicente, com o Ronaldo também. Essa visão que o Pai tem nos dado hoje dessa reconciliação de espírito, salvação de alma e corpo, já nos traz hoje uma consciência melhor, né? Porque antes, como igreja, que a igreja fala? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, se eu estou salvo, acabou, eu estou salvo. Aconteça o que acontecer, não tem que preocupar mais, eu já estou salvo. Só que quando a gente começa a entender o que a gente está entendendo, a gente vê que não é tão simples assim, né? Então, o meu espírito já está reconciliado. Então, através de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, né? Hoje o meu espírito foi reconciliado. A inimizade que tinha já foi tirada. Então, hoje eu tenho em espírito esse livre acesso ao Pai. Então, o meu espírito está reconciliado. Ele não está salvo, né? Ele foi reconciliado. Tinha uma inimizade e foi tirado, tá? Mas a minha alma e o meu corpo precisam ser salvos, né? E se eu não cuidar, ele não vai ser salvo. Então, eu posso falar hoje que a minha alma já está salva? Não posso. Posso falar que o meu corpo já está salvo? Não posso, né? Então, quer dizer, eu tenho que conquistar o fim da minha fé, salvação da minha alma. É o fim da fé, não é o começo da fé, né? Quer dizer, então eu tenho que trabalhar essa fé para que eu chegue no fim, que é a salvação da minha alma. E, consequentemente, depois, salvando a minha alma, eu vou salvar o meu corpo, né? Que a gente falou semana passada, né? O processo é do espiritual para o natural. É espírito transformando a alma que transforma o corpo. Não tem como eu salvar o corpo para depois salvar a alma, né? É que o Ronaldo falou a questão do milagre temporário, né? Quer dizer, uma pessoa está enferma, ela é curada, né? Essa cura do corpo vai transformar a alma dela? Não necessariamente. Ela pode ter se curada do corpo, mas a alma continua do mesmo jeito, né? Ela pode até se alegrar, regozijar com aquilo lá, mas se não houver uma transformação de mente, não vai afetar o corpo, né? O corpo não vai afetar a alma, né? Agora, já uma transformação da alma vai afetar o corpo. É diferente, né? Mente sã, corpo são. Então, é de cima para baixo, não de baixo para cima, tá? De cima para baixo. Então, existe um processo, né? Então, assim, se eu entrei nesse processo em Cristo, não quer dizer que eu já conquistei, né? Se alguém pensa que está de pé, veja que não caia, né? Quer dizer, então eu não tenho garantia nenhuma. Então, é um processo realmente. Nós temos que estar trilhando dia a dia com essa consciência. Eu tenho algo a ser conquistado, né? Todos nós, tanto o corpo quanto a igreja, né? Então, nós temos algo a ser conquistado. É um trilhar que nós temos que estar dia após dia, né? Buscando e almejando, mas com essa consciência, né? Do que realmente... Qual é o meu papel, né, nesse processo? É corpo ou é igreja? Né? É corpo ou é igreja? São ministérios diferentes. Tá? Mais uma vez, é diferentes. Né? Não é porque... Qual tem mais mérito? Né? Não, os dois serão um. Então, no tempo, né, não vai ter melhor ou pior. Não vai ter... essa glória aqui vai ser maior que essa. Né? Porque marido e mulher, quem que é melhor? Marido ou mulher? Né? Não tem, né? Não tem como você falar qual que é melhor, né? Os dois são um. Um é um, né? Não tem um melhor, um menor. Se tivesse um maior, melhor, não seria um, né? Não teria unidade. Então, unidade, quer dizer, passa a ser um todo, né? Então, é indiferente realmente o processo. Mas essa questão, justamente, né? No nosso desempenhar, da nossa atuação hoje, né? Aqui nesse processo que o Pai está trazendo, da própria implantação do reino. Né? Você vai fazer, qualquer coisa vai fazer, são etapas, né, que a gente tem que estar cumprindo. Tem alguns que vão estar na frente desbravando, né? Outros vão criando as trilhas, outros vão orientando, né? Quer dizer, são vários passos que tem que ser feito nesse sentido. Então é importante, sim, a gente saber, né, separar. Não sei, então o que eu quero ser, né? Então nem acho que
como diz lá, uma obra que o Pai já nos preparou desde a fundação do mundo, né? Então, o próprio Espírito vai nos testificando com o nosso Espírito aquilo que nós temos que fazer, né? Quando há algo que vai nos atraindo, quer dizer, quando é algo que é para nós, aquilo nos atrai, que a gente se sente, né, impulsionado a fazer aquilo nos dá prazer, né? E se é isso que é prazeroso para nós, se o que nós estamos fazendo realmente nos traz satisfação, nos traz alegria, é isso que eu vou fazer. Então, é indiferente, se não é porque, como acontece hoje, né, muito na questão de adolescente, jovem, né, está formando um ensino médio, né, o que eu vou fazer, né? Que profissão que eu vou seguir? Qual que tem mais dinheiro, né? Quer dizer, é uma opção não pelo dom da pessoa, não para aquilo que dá prazer, mas uma opção que o próprio mercado já direciona, né? Aquilo que vai ser o melhor, que vai dar mais status. Ah, vou ser médico, eu vou ser engenheiro, né? Mas você gosta disso? Ah, não, mas é bom, quer dizer, né? Então, espiritualmente falando, não pode ser assim também, né? Então, quer dizer, a gente tende a direcionar não por aquilo que nós somos chamados, aquilo que nos dá prazer, aquilo que realmente a gente crê como sendo a direção de Deus, né? Mas a gente começa a agir muitas vezes pelas outras pessoas ou por não ter uma consciência clara até, né, do que o Pai quer da gente. Mas o que temos que buscar é justamente isso, né? Pai, eu estou aqui para fazer a obra que o Senhor me preparou, né? Então, haja essa consciência no nosso coração, né, para poder justamente termos essa noção, essa consciência do que é nos requerido, né? O Pedro colocou um versículo hoje que me chamou muita atenção, né? Eu confesso que eu li, eu nunca tinha pensado, né, nesse versículo, né? Não tinha analisado dessa maneira, né? Provérbios 20, 27. Ele mandou para mim, não sei se depois na família. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual quadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, né? Eu confesso que eu nunca tinha pensado justamente isso, o nosso espírito ser lâmpada, né? Geralmente a gente vê quem que é a nossa luz, Cristo é a nossa luz, né? E realmente Cristo fala, né, que nós temos que ser a luz do mundo, né? Nós sermos a luz do mundo. Agora aqui ele fala, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, né? É a lâmpada do Senhor. Vocês já pararam para pensar, né? O que o salmista quis dizer com isso, né? Como que o nosso espírito pode ser uma lâmpada? Como o nosso espírito pode ser essa lâmpada? Que esquadrinha o mais íntimo do nosso corpo, né? Tem outro versículo que fala, né, que ninguém conhece tão bem o homem como o seu espírito que nele está, tá? Então ninguém conhece, né, nos conhece tão bem quanto o nosso próprio espírito, né? Então quem mais me conhece não é a minha mente, né? Quem mais me conhece é o meu espírito, tá? Então o meu espírito é quem me conhece plenamente, né? E como nós falamos anteriormente, o nosso espírito hoje já está reconciliado. Nosso espírito já tem hoje acesso a Cristo, né? Nosso espírito já tem livre acesso ao Cristo. Então hoje eu posso dizer que o meu espírito já está na luz. O meu espírito ele já consegue ter essa direção, né, no Pai. Então tem uma versão desse mesmo texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na versão King James, quer ver? Provérbios 20, 23, né? 27. Aqui, ó, Provérbios 20, 27. Na versão King James, interessante como fala aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Tá? A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo.
quando eu falei, vem do espiritual para o natural, né? Espírito, alma e corpo, né? Paulo, lá em Romanos, né, que ele fala, né? A minha alma milita com o meu espírito, né? Que milita contra a minha carne, né? E que ele fala assim, eu quero o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Quer dizer, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Tá? Aí fica a questão, eu estou me guiando pelo meu espírito ou pela minha carne? Qual que está sendo o maior ímpeto, né? Eu estou me deixando iluminar pelo meu espírito ou eu estou deixando me cegar, né, pela minha carne? Qual que está sendo o parâmetro que eu tô tendo nesse momento, né? A mente, né? E espírito, você usou mente e espírito, né? E mente tem a ver com alma, né? Tem a ver com o espírito, é o nosso coração. Por favor, Samuel, perdi aqui. Você falou sobre mente, Aham. não é a mente que me guia, mas o meu espírito. E mente tem a ver com a alma, né? Sim. O espírito tem a ver com o coração do homem, né? Com certeza. Uhum. Então, assim, tem outro texto que eu queria ler também, Mateus 6, olha que interessante isso aqui. Mateus 6, 22. Assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha esse finalzinho. Eu confesso que quando eu li isso aqui, eu achei, sim, impactou. Olha interessante. Caso a luz que há em ti sejam trevas, luz sejam trevas. Como é que uma luz pode ser treva? Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Né? Se a luz não pode ser treva, né? Não há umas palavras meio estranhas que ele coloca aqui, né? Ó, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Aí voltando ao que Paulo fala. A minha alma milita com o meu espírito e com a minha carne, né? Então, se ela tende para o meu espírito, ela está buscando a luz do espírito e vai ser iluminada. Se ela tende para o corpo, ela está indo para as trevas e vai ser trevas, né? Então, a minha alma, vamos pensar a nossa alma como sendo a lua, né? Se ela recebe a luz do sol, ela fica iluminada, né? Então, ela vai ter luz, porque ela está recebendo a luz do sol. Porque a lua ela não tem luz própria, não é isso? Então, se a luz que ela recebe é do sol, ela vai ser iluminada. Agora, se entra uma nuvem, se entra um obstáculo entre a lua e o sol, né? Se a Terra entra no meio, por exemplo, é um eclipse lunar, por exemplo, né? Então, quem está passando a luz para a lua? A Terra. A Terra não tem lua. Então, a lua fica na escuridão. Ela vai ter trevas, né? Porque ela não está mais recebendo a luz do sol, né? Entrou a Terra, que não tem luz, iluminando. É como o nosso corpo, né? Então, se a minha carne, que alimenta a minha alma, vai ser trevas, né? Então, o que está iluminando hoje o meu corpo, né? O que está iluminando hoje o meu corpo? É o meu espírito ou são os meus desejos naturais, né? São os meus desejos. Então, o que tem a ver isso, né, com o que eu comecei falando, né? É justamente isso. Nós temos algo do Pai para fazer, né? Então, assim, mas que trabalho que é esse, né? Qual trabalho que é esse? Que missão que é essa que a gente tem? Então, quem que pode nos falar isso, né? São os meus desejos naturais ou é o meu espírito, né? Ou é o meu espírito? Então, o que precisa a gente fazer? A gente aprender a não ouvir os nossos desejos, né? É interessante aqui a gente saber a distinção entre vontade e desejo, né? Entre vontade e desejo. Vontade
É algo consciente, tá? É algo que eu vou trabalhar com isso, que eu vou desenvolver, né? Eu vou desenvolver. Algo que, vamos dizer assim, baseado numa... Como falar aqui, que eu acabei de ler, né? Pela versão da King James lá, né? Que tem discernimento e inteligência, né? Quer dizer, eu vou trabalhar aquilo e vou saber o que eu planejo fazer, né? Onde eu vou chegar, o que eu vou desenvolver. Já desejo é algo natural nosso, né? Qual que é o meu desejo, por exemplo? Fome, né? Desejo de me vestir, de me abrigar, de saúde. São coisas que eu não preciso pensar muito, né? São coisas naturais, fluem naturalmente da gente. Eu tenho um desejo de fazer certas coisas, né? E só que esses nossos desejos nem sempre são bons, né? Na maioria das vezes não são bons, né? Se eu posso comer, quer dizer, se eu não tenho uma vontade forte, eu vou comer o que não deve, porque eu tenho desejo, é bom comer. Você pega um doce, quer comer muito doce, né? É o natural. Mas a minha vontade de ter um corpo saudável vai impedir de eu ter excesso nesse meu desejo, né? Questão de drogas e tudo mais, né? E bebidas, né? Posso beber? Posso beber. Eu posso me embriagar? Não posso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Se eu deixo me extravasar e perder o controle do que eu tenho, quer dizer, eu passo a ser escravo daquilo. Quer dizer, então, se eu não tenho controle sobre os meus desejos, eu vou virar escravo dos meus desejos. Isso é o vício. O que é o vício? Você é escravo do seu desejo. Você tem um desejo de fumar, por exemplo, e não consegue controlar. Quer dizer, o seu desejo é mais forte. Então, você é escravo do seu desejo. Quer dizer, então, a sua vontade não tem mais valor, né? Porque o seu desejo está sendo mais forte que a sua vontade. Isso, quer dizer, você perdeu a sua liberdade, né? E o que fala? Cristo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quer dizer, então, eu não posso nunca ser escravo do meu desejo, tá? Eu não posso nunca ser escravo do meu desejo. Eu tenho que ser escravo de Cristo, né? Só que ser escravo de Cristo não me traz prisão, me traz liberdade. Porque é a nova lei que veio em Cristo, né? Que fala lei da liberdade e da justiça. Lei da liberdade e da justiça. Não mais a lei da condenação e da morte, né? De Cristo. Então, assim, mas por que, mais uma vez, por que isso, como eu falei? É justamente essa consciência de nós aprendermos a ouvir o nosso espírito, né? Em Cristo nós estamos, assim, buscando, Pai, a famosa paz de espírito, né? A paz de espírito, a paz de Cristo que vem através do nosso espírito, não através dos nossos desejos, né? De aprender a se aquietar, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quer dizer, aquele momento de ansiedade, eu aprendi a sentar, me aquietar, né? Esquecer de tudo e deixar que o espírito flua, né? Através do nosso espírito para nós, nos trazendo realmente o discernimento, nos trazendo o entendimento do que é que nós temos que fazer, tá? Então, assim, o que é mais importante, o que a gente mais tem que fazer é descansar nele, né? Assim, não é esse processo de santificação, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente está na igreja, a gente acha que esse trabalho é me dedicar na igreja, de fazer, de trabalhar, de fazer muita coisa por nós mesmos, né? Mas muitas vezes esse trabalho incansável que a gente tem não tem nada a ver com o que o Pai quer da gente, né? Porque a gente muitas vezes faz tudo isso mais no sentido de seguir os rituais da igreja, seguir ordenanças, do que seguir a vontade do Pai, do que nos entregar nele, de que nos descansarmos nele, de nos alegrarmos nele, né? De termos realmente essa intimidade com ele, né? E como a Rivonete colocou um dia, né? No Instagram, né? Que os sol são para todos, mas os esconderijos do Altíssimo para apenas aqueles que... Mas que a sombra do Onipotente, né, são apenas para os que estão no esconderijo do Altíssimo, né? O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente apenas para os que descansam na sombra do Onipotente. Então, assim, o Pai quer justamente isso, que a gente descanse nele, que a gente esteja
desejando estar junto com ele, né? Como salmista, né? Um dia na tua presença vale mais do que 1000, né? Como a corça suspira pela corrente das águas, assim, né? A minha alma suspira por ti. Esse desejo de estar na presença dele, de desfrutar da presença dele, de se alegrar de estar com ele, né? Como a gente gosta de estar aqui junto com vocês, participando, que é agradável, que nos dá prazer, que nos dá alegria, né? Por que nos dá alegria? Porque a gente está bebendo, está recebendo, está aprendendo, né? Dia após dia sobre o que o Pai está falando. Quer dizer, isso é uma maneira de nós deixarmos que o Espírito realmente nos dirija, que o Espírito nos oriente, né? Então, assim, é muito importante a gente estar tendo essa consciência. Então, não tem muito como ter que fazer alguma coisa, né? É o famoso, que nós já falamos algumas vezes, né? O famoso verbo to be, né? Em inglês. Então, assim, ter e fazer, né? Então, no português, a gente leva essa vantagem, né? Então, eu não quero ter que fazer alguma coisa, eu quero ser, né? Eu quero ser. Então, assim, fazer é bom, mas antes de fazer, eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser um em Cristo, né? Se eu sou um em Cristo, eu estou enxertado nele. Eu enxertado nele, eu vou transmitir a seiva dele e vou ter o que dar, né? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E se eu não estou ligado à fonte, né? Se eu tiver um pouquinho de luz e não estou ligado à fonte, o que vai acontecer, né? Eu vou começar a questão das 10 virgens, né? Aí as que não tinham azeite pediram para as outras, né? O que elas falaram? Ah, eu não posso dar, porque se eu der para você, eu vou ficar sem. E eu também não vou entrar, né? Porque elas ainda não estavam com o noivo. Elas ainda não eram um com o noivo, né? E o pouquinho que elas tinham ia secar. Agora, se a gente está enxertado na videira, a seiva da videira está passando por nós. Então, a gente pode dar para as outras pessoas, mas a gente não vai ficar sem. Por quê? A fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Mas se nós estamos fora, né? Realmente não... nós vamos ficar sem, né? Porque nós estamos dando algo que a gente não tem, ou algo que é passageiro, tá? Então, por isso que eu falo assim, não que eu vá, estou dizendo que o que o Manuel falou está errado, não, pelo contrário, é questão de como eu me vejo, tá? De como eu me vejo, né? Existem esses dois ministérios, e tem que ter um amor muito grande, né? Por esses dois ministérios, né? Que fala, o marido tem que amar a esposa ao ponto de dar a sua vida pela esposa. Ninguém odeia o seu próprio corpo, né? Mas que ele quer cuidar dele. Então, o relacionamento marido e mulher tem que ser nesse nível. E assim, Cristo é a igreja, né? O corpo de Cristo e o corpo da noiva, né? São dois corpos, mas que vão ser um. Mas enquanto não são um, né? Tem que haver esse amor, tem que haver essa preocupação, tem que haver esse cuidado, tem que haver realmente esse desejo de ajudar o preparo do outro, né? Para que os dois possam realmente estar chegando a esse êxtase, né? Esse clímax que é realmente essa união, né? Desses dois. Mas, assim, é importante cada um de nós estar buscando em Cristo também essa consciência, tá? É importante nós aqui, como grupo, também termos essa consciência, né? Qual que é o meu chamamento, né? É corpo do noivo ou é corpo da noiva? Né? Onde eu quero estar? É corpo do noivo ou é corpo da noiva? Vão ser um de todo jeito, mas as funções são diferentes. A função do noivo é diferente da função da noiva, né? O ministério do noivo é diferente do ministério da noiva. Um dia vão ser um, tá? Mas no processo temporal ainda não são, né? E é importante a gente ter essa consciência. Mas ambos, né, tem que haver essa consciência anterior, né, de que nosso espírito é reconciliado, mas nós temos uma alma e um corpo ainda por trabalhar. E como que eu vou trabalhar essa alma e esse corpo? É justamente buscando essa intimidade com Cristo, né? Isso tanto o noivo quanto a noiva tem que fazer, né? Não é só o noivo, mas realmente é algo dos dois lados. Os dois têm que ter essa consciência. A noiva tem que desejar realmente o noivo, né? Tem que ter esse amor pelo noivo e realmente se preparar para essa união, né? E o
o participante do corpo do noivo, mesma coisa, né? Ele tem que ter essa consciência que ele tem que estar enxertado. Ele tem que estar enxertado no corpo. Porque senão, a seiva não vai passar por ele e ele vai... Se ele tentar só se colar ali sem ser enxertado, não vai adiantar, porque a seiva não vai passar e ele vai ser arrancado, né? Vai ser um obstáculo. Então, o papel, não vou dizer a obrigação, né? Mas o compromisso é mútuo, né? É para todos realmente. Mas essa luz, né? Como fala lá, né? Tem que ser muito consciente para nós, né? Então, a nossa luz não pode ser trevas, né? É estranho falar isso, né? Mas a luz que está em mim não pode ser treva. A luz que está em mim ela tem que brilhar, não trazer escuridão. Então, que realmente a luz de Cristo flua através do nosso espírito para a nossa alma. E, consequentemente, iluminando o nosso corpo. Fala, irmã. Eu queria trazer assim. Então, nós dizemos, eu sou a igreja. Então, não, eu não sou a igreja, é o corpo multimembrado que é a igreja. Então, o corpo multimembrado, para mim, vamos pensar assim, a igreja, ela hoje, vamos pensar a igreja como Apocalipse, como sendo a mulher, tá? A igreja sendo a mulher. Então, tanto a noiva quanto o noivo vão sair da igreja, tá? Então, a igreja hoje, eu falo assim, a igreja geral hoje. Ué? Não, o noivo não é Jesus, não é Cristo. Jesus é o cabeça, ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o primogênito, tá? Então, nós somos enxertados nele. Né? Que ele fala lá na última ceia, o meu corpo é partido por vós, né? O meu corpo é partido por vós. Então, assim, quando ele morreu, ele abriu mão do seu corpo. A semente que morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muitos frutos, né? Então, assim, até Apocalipse fala bem claro, Jesus e o seu Cristo, né? Vão participar desse processo. Então, nós, assim, Jesus, o cabeça do corpo, tá? Então, nós hoje somos corpo do Cristo, né? Esse quando a gente fala de Cristo hoje, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, é o corpo e o cabeça, que é Cristo, tá? Então, assim, quando fala... Ué? Cristo e a igreja não vai ser um? Vão ser um. Então, é o que fala do mistério, marido e mulher. Mas não é um, mas não fomos ainda, mas não ainda. Então, a noiva de Cristo é o corpo multimembrado, né? Então, vão ser, mas hoje eu vejo como sendo duas entidades, assim como tem a entidade do marido e a entidade da mulher, tem as duas entidades, não tem marido e mulher, duas pessoas, mas vão ser um. São duas pessoas, mas vão ser um, tá? São duas igrejas. Ué? Sim, faz sentido o que ela falou. Quando o papai falava isso... São duas igrejas? Isso, não, é uma igreja. Mas não, quando ela pensa... casar não fica um? Sim. Como é que é? Quando casar. Então a igreja vai ser uma só. Uma só. É uma só. Agora uma o processo... Vai ter um só. É um ser que vai ser. Depois de casado, é um só. Cristo vai ser um com o corpo, que é um com a mulher. Entendeu? Vai ser um só. Mas no tempo, até que aconteça o casamento, são dois. Não casou ainda. Entendeu? Até que aconteça o casamento, são dois. Mas depois vão casando, vão ser um. Entendeu? Só que esse casamento, como que eu vejo? Entendeu? Essa aparição de Jesus, eu não vejo, como fala lá, Cristo será a segunda vez para os que aguardam a salvação. Então, quando ele vai aparecer para todo mundo, é a terceira vez, não é a segunda. A segunda, ele vai se manifestar para o seu corpo. Ele vai se manifestar para o seu corpo. Aí fala, Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, então os filhos vão ter que se manifestar. Quando ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele. Então vai ter que haver uma manifestação poderosa de Cristo para trazer mudança no mundo. Porque hoje, como o mundo está hoje, né? Então, como que vai haver uma transformação hoje no mundo se não houver uma manifestação mais poderosa de Cristo, tá? Então, Cristo vai se manifestar, não fisicamente, mas no seu corpo, entendeu? E essa manifestação do corpo, depois vai se culminar com esse casamento com a noiva, que vão ser dois, um também, tá? Então, assim, não é que tem duas igrejas, né? Não, mas temporalmente, né? Existe marido e existe mulher. Mas quando casar, vão ser um.
Entendeu? Mas enquanto não casar, vão ser dois. Enquanto não casar, vão ser dois. O que difere um do outro? É justamente isso. São funções. Função do noivo, função da noiva. Tá? O noivo, o filho varão, pega Apocalipse 12, vai ser arrebatado para o céu, vai ter que guerrear, né? Vai ter que expulsar Satanás, Satanás vai ser expulso para a terra, ele vai procurar a noiva, não vai achar porque a noiva foi levada para o deserto. E com quem que ele vai brigar? Ele vai brigar com o noivo. Mais uma vez, funções. Tá? Então a noiva vai estar preservada no deserto. Ela não vai participar dessa batalha, ela vai estar preservada. Mas o noivo vai. Entendeu? Então, funções. Aí Satanás é derrotado e a noiva é trazida e aí ela é unida, né? Vão ser os dois um só. Entendeu? Mas até que isso aconteça, são funções diferentes. Um vai guerrear, um vai participar dessa batalha. A noiva não. A noiva está protegendo no deserto. Entendeu? Agora, a glória vai ser maior do noivo do que da noiva? Não. A glória vai ser a mesma, né? A participação da glória vai ser a mesma, embora funções diferentes. Embora funções diferentes, entendeu? O preparo tem que ser o mesmo. Porque se a noiva não se preparar, ela não vai ser noiva. Ela não vai ser noiva. Se faltar azeite, vai apagar e não vai ser noiva.